Fala pessoal, antes de começar o seu vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o professor André Garcia, sou de matemática e nós temos uma plataforma focada na UFPR. Então, se você está estudando para esse vestibular, clica no link da descrição e bora pro vídeo. Salve aluno, bem-vindo a mais essa resolução de biologia. Essa questão que eu vou te ajudar aqui trata de seleção natural, mutação, evolução de modo geral. Ela vai tratar dos tipos de seleção, assunto muito recorrente, especialmente nas questões de segunda fase. Então vamos lá. O enunciado diz: uma espécie de peixe vivia em águas quentes, clima tropical, e a população era estável e bem adaptada às condições locais. Isso quer dizer que aquele peixe estava numa boa, em uma região de clima tropical e águas quentes. Contudo, uma mudança climática drástica tornou as águas geladas. Ali não especifica exatamente o que aconteceu, mas que as águas ficaram mais frias. A população desses peixes quase desapareceu, lógico. Adaptados a um ambiente mais quente, a água fica fria, os peixes sofrem com isso, pois os indivíduos não suportaram a mudança. Alguns peixes, porém, cerca de 5% da população original, sobreviveram, sendo capazes de viver nas águas geladas. Então, da população, uma pequena porcentagem, 5%, conseguiu sobreviver mesmo na água gelada. Aí, o que se percebeu? Havia uma mutação nesses peixes aí. Esses peixes produziam glicoproteínas anticongelantes. Olha que legal, que exercem um papel crioprotetor. Crioprotetor significa protetor do frio, tá? Contra o frio. Essas glicoproteínas anticongelantes são produzidas a partir de um gene mutado. Então, um gene que na forma normal, selvagem, codifica uma glicoproteína com outra função, que não é anticongelante. Então, veja, os peixes normais produziam uma glicoproteína que tinha alguma função não especificada. Mas 5%, vou fazer em vermelho aqui, 5% dos peixes, 5% desses peixes produziam por uma mutação uma glicoproteína anticongelante. Essa proteína, vamos pensar, não tinha nenhuma função na situação normal. Mas com a mudança do ambiente, ela passou a ser útil. Essa proteína anticongelante é produzida a partir de um alelo mutante. E esse alelo mutante, vamos assumir ele como sendo recessivo. Porque se você tem as duas formas, aí você produz a glicoproteína. Se tem uma forma só, você vai produzir a glicoproteína normal. Imaginemos assim. Tá bom? Beleza? Então, olha que interessante. A glicoproteína protege contra o congelamento. E ela surgiu por mutação. Olha só ali, ó, um gene mutado. E aí vem a pergunta. A mutação já existia na população ou foi causada pela mudança climática? Parece, né? Olha, a mudança causou a mutação ou para poder sobreviver, o peixe sofreu mutação. Gente, esquece isso. As mutações sempre são alterações no material genético de forma casual. A mutação, ela já existia. Por quê? Porque uma porcentagem de peixes sobreviveu. Isso quer dizer que eles já tinham a mutação anteriormente. A mutação independe da mudança climática. A mutação, por acaso, já existia. Se não houvesse essa mutação, o que teria ocorrido com a população de peixes? Isso teria sido extinta. Então, a mutação aconteceu antes, por acaso, e você perceba que é um erro, né? É uma proteína que tinha alguma função. Essa função foi prejudicada, mas devia ser um prejuízo leve. E esses peixes que antes da mudança deviam ter talvez uma pequena desvantagem, agora passam a ter vantagem. Então, a resposta é: a mutação já existia. Justifique a resposta. As mutações são alterações no material genético causadas por algum fator externo, pode ser algum fator indutor de mutação, pode ser a radiação, alguma substância química, mas na maior parte dos casos ela vai ser causada por quê? Por erros inerentes ao próprio material genético. Erros na duplicação do material genético, erros na replicação do DNA, erros ali no processo
de duplicação do DNA durante o ciclo celular. Portanto, a mutação ela é independente da mudança climática. Ela já existia e ela se deve a processos inerentes à replicação do DNA. Tudo bem? Beleza? Então, essa mutação ela vai ser casual. Ela é fortuita, ela é aleatória. E como os peixes sobreviveram, isso indica que a mutação já existia. A mutação poderia surgir depois? Poderia, mas provavelmente não daria tempo de acontecer, tá? Porque a mudança foi drástica. Beleza? Questão B. Com a mudança climática, que tipo de seleção natural atuou na população de peixes? Então, vamos lá. Vamos descer um pouquinho aqui. Imagina que eu tenha a mutação aqui indicada pelo alelo azinho, tá? Então, indivíduos azão normais, azinho normais, azinho resistentes. Tipo de seleção tem a ver com qual é o fenótipo ou o genótipo favorecido. Esse assunto é muito recorrente nas questões ali. Tipo de seleção natural. Já corrigi muitas questões sobre isso. A seleção que favorece os indivíduos medianos, no caso, eu posso entender também como sendo os indivíduos heterozigotos, é a seleção estabilizadora. É a seleção que favorece o médio, favorece o que está entre os extremos. Nesse caso, é a seleção que favorece o heterozigoto, o que não é muito alto nem muito baixo, o indivíduo que não tem a pigmentação nem tão intensa, nem o albino, é o indivíduo meio termo. Ok? Não é o caso aqui. A seleção disruptiva é aquela que favoreceria tanto o azão quanto o azinho. Ou o indivíduo muito alto ou muito baixo. Ou que tem um bico muito longo ou bico muito curto. Desfavorecendo quem é meio termo, quem está no meio do caminho. Exemplo, aves que têm um bico longo são boas para caçar inseto. Aves com bico curto para quebrar semente. Quem tem o bico médio não é bom nem para pegar inseto, nem para quebrar semente. Aí ele tem desvantagem. É a seleção disruptiva, favorece os extremos. No caso aqui, falando de genótipo, o azão ou azinho. A seleção direcional é aquela que favorece um dos fenótipos. Um dos extremos. Ou muito alto, ou muito baixo. Nesse caso, ela está favorecendo os resistentes, os mutantes. No caso, o indivíduo azinho aqui. Ó. Desfavorece quem não tem os dois alelos para mutação. Esses morrem, não conseguem resistir ao frio. Esse morre, né, também. Quem é que sobrevive? Quem tem a mutação em dose dupla. Então, a resposta é uma seleção direcional. Para justificar? Pois favorece um dos fenótipos extremos. Pois favorece apenas os indivíduos mutantes. Direcional, ela aponta para um fenótipo, para uma direção. Tranquilo? E aí a questão C. Em relação à frequência de peixes que sobreviveram, explique por que a nova população que habita as águas geladas será diferente da população original. Por quê? Ele está dizendo em relação ao quê? A porcentagem de indivíduos que são resistentes. Na população original, qual a porcentagem de indivíduos resistentes? 5%. E na nova população, essa frequência aumentou ou reduziu? Ela aumentou muito. Então, provavelmente, se pode afirmar quase com 100%, que todos os indivíduos ali são resistentes. Então, por que elas são diferentes? Porque a porcentagem de indivíduos resistentes mudou. Sendo mais específico, porque a porcentagem de indivíduos resistentes aumentou. Diferença é isso. Evolução é isso. É mudança nas frequências alélicas, genotípicas e fenotípicas, como consequência. Mudou diferente por quê? Porque a população a população original tinha 5% de indivíduos resistentes e passou a ter 100% de indivíduos resistentes. Porque quem não tem a mutação ali não consegue sobreviver à água gelada. Tá bom? Bem simples. A frequência de indivíduos resistentes aumentou, passando de 5% a 100%.
Beleza? Isso é evolução, mudança na frequência alélica, resultando na mudança na frequência genotípica e resultando em mudança na frequência fenotípica. Mas, basicamente, mudança na frequência alélica. É assim que você mede a evolução, segundo as teorias modernas, segundo o neodarwinismo. Evolução acontece quando algum fator altera a frequência alélica. Qual foi o fator que alterou ali? Mutação. E depois, seleção. Tá bom? Beleza? Valeu, fica a dica, estuda aí.